Abrir as escrituras amanhã. Evangelho de Lucas, nós já lemos. Vamos ler do versículo 8, Lucas 2 ao 20. Nós estamos no Cânticos da Natividade. Hoje vamos estar no penúltimo, conhecido como Glória in excelsis Deo. Glória a Deus nas alturas. É a primeira frase. Cântico dos Anjos. Alto o nascimento do Salvador, no versículo 14. Vamos ler do 8 até. Havia naquela mesma região pastores que viviam nos campos, guardavam o seu rebanho durante as vigílias da noite. O anjo do Senhor desceu aonde eles estavam, a glória do Senhor brilhou ao redor deles e ficaram tomados de grande temor. O anjo, porém, lhes disse: Não temais, eis aqui vos trago novas de grande alegria, será para todo o povo. É que hoje vos nasceu na cidade de Davi Salvador, que é Cristo Senhor. Isso será de sinal: encontrareis uma criança envolta em faixas, deitada em manjedoura. Subitamente apareceu com um anjo uma multidão da milícia celestial, louvando a Deus e dizendo: Glória a Deus nas alturas, nas maiores alturas, paz na terra entre os homens a quem quer bem. E ausentando-se deles anjos para o céu, diziam os pastores uns aos outros: Vamos até Belém, vejamos os acontecimentos que o Senhor nos deu a conhecer. Foram apressadamente e acharam Maria e José e a criança deitada na manjedoura. Vendo-o, divulgaram que lhes tinha sido dito a respeito deste menino. Todos os que ouviram se admiraram das coisas referidas pelos pastores. Maria, porém, guardava todas estas palavras, dando-as no coração. Voltaram então os pastores, glorificando, louvando a Deus por tudo que tinham ouvido e visto, como lhes for anunciado. Amém. Orar, meus irmãos. Senhor, te louvamos nesta manhã, bendizemos o teu nome, enaltecido seja o Senhor, tua glória e majestade, graça, glória dos homens, tempo e no espaço. Fala conosco, Senhor, nesta manhã, através de tua palavra, nós te suplicamos. Podem sentar-se, irmãos. Meus irmãos, como nós temos observado, temos percorrido o texto de Lucas, temos observado os cânticos, registro, o primeiro deles é a Beatitude, Cântico de Isabel, nós consideramos isso semanas atrás, depois o Magnificat de Maria, Benedictus, tem de Zacarias. Hoje nós meditaremos pela manhã no Glória in excelsis Deo e à noite no Nunc Dimittis, que é o último cântico, o Cântico de Simeão. Quando nós observamos essa sequência de Lucas, nós devemos considerar a importância que o evangelista está dando à encarnação de Cristo. A importância que o evangelista está dando à vinda do Verbo ao mundo. Eu preciso considerar aqui aos irmãos, inicialmente, introdutoriamente, algumas questões a respeito de minha compreensão a respeito das comemorações natalinas das igrejas evangélicas, propriamente entre as igrejas de tradição reformada. É importante que os irmãos estejam conscientes. Há, de fato, uma posição entre
puritanos era contrária à celebração do Natal entre os reformados. Uma posição guardada por eles, a fim de cumprisse que a reforma defendeu. Não haviam dias santos, a Igreja Católica sempre pregou, sempre anunciou. Então, o Natal era parte do calendário da Igreja Católica, do calendário da Igreja de Roma. Os puritanos eram contrários, de fato, à guarda desse dia como um dia santo. Isso precisa ser considerado com muita honestidade de nossa parte, porque quando nós consideramos Natal, temos que considerar algumas coisas importantes em termos teológicos. Importante que aqui vai minha concordância com os puritanos em muitos aspectos. O primeiro deles é a pregação do ministro não deve ser alterada no período natalino. Não é dezembro que deve mudar o culto das exposições. Não é obrigado, querem dizer, a pregar sobre Natal. Porque nenhum calendário popular pode pautar ou deve pautar a pregação. Mas o ministro pode pregar sobre a encarnação do Verbo? Pode, porque não é pecado. Ele pode fazer isso, mas ele não é obrigado a fazer isso. Todas as igrejas evangélicas têm a obrigação de ter um culto de Natal? Não. Não tem. O dia santo que o Senhor estabeleceu nas Escrituras é o dia do Senhor. Domingo. Esse é o dia que o Deus deve reunir-se para adorar. Mas seria então pecado o povo se reunir outro dia da semana para celebrar a encarnação do Verbo? Não. Não é pecado. Há irmãos, sinceros, crentes, não se reúnem no Natal se cair no meio da semana. Natal. Na verdade, eu não gosto desse título, culto de Natal, porque culto é culto. Culto é culto a Deus, não existe culto de Natal. Existe o Natal. Então, a gente pode refletir sobre o Natal nessa data, né? Da mesma forma que não existe culto dos pais, dia dos pais, nem culto das mães, no dia das mães, né? Tem. Culto é sempre culto. No culto nós sempre rememoramos a encarnação, a morte, a ressurreição do Verbo. Então, nesses aspectos eu sou completamente concordante com os puritanos. Quais são meus pontos, então, contrários a isso que precisamos considerar? Quando se afirma, por exemplo, que a tradição reformada nunca celebrou o Natal, isto não é verdade. Não é verdade. Há posições distintas entre os reformados com respeito a esta questão. Calvino escreveu uma carta a um pastor de Berna chamado Jean Ralé, em 2 de janeiro de 1551. Estamos falando de João Calvino, um dos principais reformadores do século XVI, o maior exegeta, intérprete e pregador das Escrituras do século XVI. Quem puritanos bebem abundantemente. Calvino, escrevendo para esse pastor chamado Jean, diz o seguinte: prestem atenção, irmão. Antes da minha chegada a Genebra, eles não tinham nenhuma festa, exceto no dia do Senhor. Desde então, eu tenho procurado moderação, a fim de que o nascimento de Cristo seja celebrado no Natal. Calvino falando. Então, essa posição não é uniforme entre os reformados. E aqui outras considerações, né? Irmãos que não celebram o Natal, por exemplo, dizem que essa é uma festa pagã. Então ela não deveria ser celebrada. Eu esclareci algumas coisas que tem, antes de eu entrar propriamente no texto. Outra alegação é a Bíblia não orienta a celebrar o nascimento de Jesus, mas sua morte e ressurreição. Vamos considerar primeiro por um prisma sobre a questão do paganismo. Essa data foi escolhida, ou melhor, era celebrada pelos pagãos em celebração a deuses estranhos, né? Falsos.
Então a igreja, na história, acabou escolhendo essa data para celebrar o nascimento do sol da justiça. Quando a cristandade escolhe essa data, nós não sabemos se Cristo nasceu em dezembro, não sabemos precisamente qual foi a data, mas quando a cristandade escolhe essa data, foi por um propósito evangelístico. A cristandade não estava adorando o Deus Sol, ela estava adorando o Sol da justiça. Então era uma oportunidade, intencionalmente, testemunhar de Cristo no meio dos pagãos. Talvez muitos se recordem aqui do início do evento A Consciência Cristã em Campina Grande. Sabem por que começou a Consciência Cristã? Porque tinha um grande movimento e evento esotérico em Campina Grande. A Consciência Cristã era uma contrapartida a esse movimento esotérico, né? Tornou, então, o maior evento da cidade, o maior evento do ano, né? Depois do São João. Ali maior que o São João, acho que não. Mas é muita gente ali naquele pátio. Então a ideia ali foi justamente essa, ressignificar a data. O que acontece em Campina Grande é o que aconteceu na história da igreja. A igreja estava ressignificando a data, então celebrando a encarnação de Cristo ali. Com respeito a ser uma prática pagã, que nós não comemoramos o Natal por ser esta data uma celebração pagã, nós precisamos ser coerentes. Você é casado, tem aliança no dedo? Vem do paganismo. Vem do paganismo. Não vem da tradição cristã. Mas você é pagão? Essa ideia de não, porque a aliança, você não vê a emenda, é a aliança de uma pessoa. Tem isso na Bíblia. Tem isso na Bíblia. Casamento que acontece perante Deus é a união de um homem e uma mulher respeitando o contrato que existe em determinada época, em determinada sociedade. No nosso caso, é o documento, casamento civil. Então, o que é válido diante de Deus é isso. Não é nem só o casamento religioso, porque se alguém casa diante do pastor, mas não casa no civil, está errado, né? Eu lembro de um casamento que eu fiz, o noivo quase que não entrega o negócio no cartório, o papel. Fiquei para ele. Eu fico no pé dos noivos, sempre que eu faço casamento. Acho que uns 2 dias antes de vencer o prazo, eu disse, você entregou? Ele disse, eita, pastor, não entreguei não. Eu disse, pois se você não entregar, seu casamento é anulado. É assim, Oswaldo? É anulado. E não vale de nada o que eu fiz, viu? Não porque o pastor me casou. Biblicamente, você tem que respeitar o contexto da cultura, né? Festa de aniversário, você já teve alguma? Fez para os seus filhos? Encontra aonde nas escrituras festa de aniversário? Só em relação a ímpios. Você não vê em canto nenhum nas escrituras alguém celebrando a festa de Abraão, de Jacó, de Isaac. Tem. É algo que acontece entre os ímpios, em termos bíblicos. É o registro que tem. Mas quando você faz uma festa de aniversário para os seus filhos, ou o seu mesmo, né? Está celebrando ao Deus Sol? Pagão? Não. Está dando graças a Deus por mais um ano que o Senhor lhe concede, né? Então, nós ressignificamos muitas coisas. Quando nós cantamos, por exemplo, o hino 70 do nosso Salmozinho, lembra dessa letra? As obras. Sabe de quem é essa melodia? Nona Sinfonia de Beethoven. Nós ressignificamos a melodia. Na verdade, há várias melodias nos hinários que são de compositores pagãos. Não a letra, as melodias. As harmonias. No caso do hino 70, a melodia também. Nós ressignificamos. Então, qual é a lógica das igrejas que guardam Natal? Isso. Agora, Natal não é o que o comércio apresenta. Não é o que o comércio apresenta. Natal é a encarnação do Verbo. Natal é a vinda de Deus aos homens, alcançando os homens seus corações. Então, dito isso, irmãos,
Vamos considerar algumas coisas em relação ao texto. Observemos aqui, inicialmente, 8 pastores, né? Nós vimos Deus visitando Maria, visitando Isabel, visitando Zacarias. Zacarias e Isabel eram de uma família sacerdotal, Maria, da tribo de Judá. Então, nós temos aqui Deus visitando uma mulher humilde, nós temos Deus visitando um sacerdote, esposa, e agora nós temos Deus visitando os pastores através de um anjo. Quem eram os pastores? Eles não eram pessoas nobres na sociedade. Eles não eram respeitáveis na sociedade. Eles eram homens do campo que cuidavam de animais. Qual é o know-how de um homem desse diante da sociedade? Um homem simples, um homem do campo, ou homens do campo. Mas Deus resolve manifestar-se a esses que não eram nobres perante os olhos dos homens. Versículo 8 diz: havia naquela mesma região pastores que viviam nos campos e guardavam seu rebanho durante as vigílias da noite. E um anjo do Senhor desceu aonde eles estavam, e a glória do Senhor brilhou ao redor deles, e ficaram tomados de temor. A falta de recurso de alguém não o priva da graça de Deus. A simplicidade de vida de alguém não é algo que determine a falta de riqueza espiritual. Os homens eram humildes, trabalhavam à noite, cuidavam de animais, não eram governadores, não eram administradores, não eram pessoas de alta estima na sociedade, eram pessoas do campo, pessoas muito simples. Eles não comiam grandes pratos, eles não bebiam bebidas caras, eles eram pessoas. Deus visitou aqueles pastores. A bênção de Deus é fruto de sua graça. Ela não pode ser comprada, ela é uma dádiva, ela é um dom divino. Moisés cuidava de ovelhas, Gideão malhava trigo, Eliseu arava a terra, e estes foram alcançados pela graça de Deus. A miserabilidade dos homens, meus irmãos, é alcançada pelo favor do Senhor. Nós somos realmente merecedores da graça de Deus. Nós somos realmente pessoas afastadas de Deus por causa do nosso pecado. E se você entende assim, você está entendendo corretamente. Mas não subestime a graça. Porque são a estes que a graça alcança. São a esses que a graça transforma. Mas há pessoas que estão tão resolutas na sua pecaminosidade que elas duvidam da ação da graça. Elas estão tão convictas do seu pecado, tão convictas da sua desgraça, espiritualmente falando, que elas até duvidam também do que a graça pode fazer em suas vidas. Não subestime a graça. A graça vai ao encontro mais simples do mais simples dos homens, do mais miserável dos pecadores. Quando nós lemos o versículo de número 10, o anjo diz o seguinte àqueles pastores. Depois de ter se revelado a eles, né, a Bíblia diz que a glória do Senhor brilhou ao redor deles. O anjo era a representação direta de Deus. Então, a glória de um anjo era a glória de Deus, sendo mostrada àqueles homens. Notem que eles não adoram os anjos, mas eles são tomados de temor, de grande temor. Então, o anjo, porém, disse a eles: não temais, não tenham medo. Eis aqui vos trago boa nova e grande alegria será para todo o povo. Esta boa nova é o evangelho da graça. Os imperadores, reis, quando entravam nas cidades, era preparada uma cerimônia, ou mesmo quando eles enviavam emissários, era preparada uma cerimônia de recepção, porque ou ele, ou o imperador, ou um rei, ou um emissário, traria o que chamavam de evangelho. Essa palavra era usada comumente naquele período. Mas os evangelistas ressignificam a palavra. Evangelho agora, a boa nova, a boa notícia é o que vem não de um imperador humano, mas do grande imperador do universo, grande imperador da criação, Deus. Essa é a boa notícia vinda de Deus, e que será uma boa nova de grande alegria para todo o povo, ou seja, o Evangelho traz alegria aos nossos corações.
A encarnação de Cristo traz alegria aos nossos corações. O anúncio da vinda do Senhor traria alegria ao coração dos pastores, porque os anjos já estavam alegres. A gente vai ver isso aqui. Então, com base nesse texto, eu não posso dizer que é errado o povo de Deus se alegrar por causa da encarnação do Verbo. Não posso dizer isso. Minha consciência não me permite afirmar que em qualquer momento do ano eu posso pregar sobre a encarnação, menos em dezembro. Menos em dezembro. Parece aquele evangélico anteriormente católico romano, que agora ele quer romper com tudo, e ele começa a afirmar que pode comer milho todo ano, menos em junho. A pregação do evangelho pode ser proferida em qualquer momento do ano. Obviamente, nós não podemos e não devemos idolatrar uma festa. Obviamente, é certo que muitos começam a se preocupar em vir mais para a igreja nesses períodos, né, de Páscoa ou Natal. Não adianta muita coisa vir nesse período e depois passar o resto do ano distante da igreja, dos caminhos do Senhor. Mas eu também não posso deixar de afirmar, também não posso negar, que esses períodos também servem como uma ferramenta evangelística, para que pessoas ouçam o evangelho. Paulo circuncida um companheiro de ministério para que tivesse mais abertura na pregação do evangelho. Ele tinha obrigação de fazer isso? Não, mas ele fez. Ele fez. Porque ele estava observando a cultura judaica e como ele poderia penetrar mais profundamente para a propagação do evangelho. A igreja aproveita as portas abertas para que ela pregue o evangelho, para que ela anuncie o evangelho. O texto continua dizendo aqui, agora, qual é a boa notícia? No verso 11, é que hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo. Veja a referência a Davi, né? Porque ele seria descendente de Davi, ele seria o Salvador, ele seria o Messias. Aqui a ideia de Cristo é Messias, ou o ungido. Ele é o Senhor. Então veja aqui as designações que o anjo dá a Cristo: Salvador, Messias e Senhor. Isso aqui é muito interessante, né? Veja o verso 12. Isto vos servirá de sinal. Encontrareis uma criança envolta em faixas, deitada em manjedoura. Manjedoura nós sabemos que não era um bercinho. Sabemos para que era usada a manjedoura, para a alimentação de animais. Jesus estava, o Deus supremo do universo, estava agora em forma de menino, deitado num lugar que nós nos chocaríamos. Imagine se você fosse na casa de um irmão da igreja e visse o bebê dele recém-nascido deitado numa manjedoura. Você se perturbaria, procuraria logo a junta diaconal, a gente precisa fazer alguma coisa. Procuraria logo as irmãs da UAF, a gente precisa comprar um berço. Né? Tem condição da irmã botar o menino? Não tem condição. Imagina se você chegasse na casa de uma pessoa, de um crente da igreja, peça uma caixa de papelão forradinha com o menino dentro deitado, porque a gente não tem condição de comprar um berço, a gente botou aqui. Essa era a condição que Jesus estava. Né? Grande rei que de nada tem falta, resolveu ter falta de recursos materiais para alcançar os pecadores. E aí, diz o texto, versículo 13, subitamente apareceu com um anjo uma multidão da milícia angelical, louvando a Deus, dizendo. Aqui nós temos um coral, né? Tem reformado também que não gosta de coral. Coral é uma apresentação, né? Então a igreja tem que cantar congregacionalmente. Eu acho que o coral pode cantar, a igreja pode cantar junto, só basta ter a letra. Mas tudo bem, defenda-se que na igreja não pode ter coral. Agora você não pode tirar o coral dos anjos de cena, porque eles existem. Os anjos gostam de coral. E Deus também, porque os anjos cantaram aqui, e aqui não tinha ninguém desafinado, irmãos. Não tinha ninguém desafinado. E são perfeitos, né? São belos. Acho que até um anjo falando é música. Então eles cantam uma milícia, uma multidão, muitas vozes, milhares. Imagine você ouvindo isso, cantando.
Glória a Deus nas maiores alturas e paz na terra entre os homens a quem Ele quer bem. Não sei se você já ouviu o grande coral evangélico, você encontra isso no YouTube, Spotify, nessas plataformas. Grande coral evangélico cantando aquele hino, nosso hinário ao Deus de Abraão, louvai, Deus dos antigos, né? Deus do... Se você já ouviu o grande coral evangélico cantando este hino, se você puder ouvi-lo, tiver uma boa aparelhagem de som, coloque num volume razoável. A sensação é que há ali milhares de vozes cantando, uma coisa extraordinária. Às vezes que eu escuto aquele hino, eu me lembro dessa passagem. Milhares de anjos cantando glória a Deus nas maiores alturas, ou glória in excelsis Deo, em latim. Glória a Deus nas maiores alturas, paz na terra entre os homens a quem Ele quer bem. Quem são esses homens a quem Ele quer bem? Eleitos. São os eleitos de Deus. A estes é a quem Deus quer bem. A ideia aqui é de salvação. Ele é mostrado como Salvador, como Cristo e como Senhor. Então os anjos enaltecem a Deus, louvam a Deus. Quem foram os primeiros a adorar a Jesus no seu nascimento? Os anjos. Eles adoraram cantando, louvando a Deus. Glória a Deus nas maiores alturas. Os anjos não caídos é quem estavam em foco aqui, estão em foco aqui. Não se rebelaram contra Deus, que não tinham pecado em si, louvavam o Verbo. Agora imagine essa milícia contemplando isso. Eles viram Cristo na sua glória, irmãos. Eles viram Cristo pré-encarnado. Eles viram Cristo em todo o seu fulgor glorioso de santidade, antes da encarnação. E agora eles estavam vendo Cristo um bebê. Um bebê. E estavam enaltecendo a Deus. Bispo Ryle diz o seguinte: esforcemo-nos por ter um coração mais semelhante aos dos anjos. A nossa ignorância e morte espiritual é realçada no fato de sermos incapazes de partilhar das alegrias que vemos estampadas aqui nessa passagem. Anjos exultam, se alegram com a encarnação do Verbo. E nós, nos alegramos com isso? Essa verdade enche o nosso coração de que Jesus encarnou, de que Jesus veio, de que Ele nasceu. Pecamos quando não nos alegramos com o fato de Deus ter enviado seu Filho ao mundo. Em algum momento, podemos olhar para os anjos nas Escrituras, é aqui. Mas não para adorá-los, mas para olhar para o texto e orar a Deus, dizendo que o nosso coração, Senhor, se alegre nas mesmas verdades que esses anjos se alegraram. O fato de Cristo vir ao mundo. Observe o verso 15. É que eu vou caminhando para o fim. Ausentando-se deles, os anjos para o céu diziam, pastores, uns aos outros: vamos até Belém e vejamos os acontecimentos que o Senhor nos deu a conhecer. Foram apressadamente e acharam Maria e José e a criança deitada na manjedoura. E vendo, divulgaram o que lhes tinha a respeito deste menino. Todos os que ouviram admiraram das coisas dos pastores. Maria, porém, guardava todas estas palavras, meditando-as no coração. Veja a piedade dessa irmã, não é? Voltaram, então, os pastores, glorificando e louvando a Deus por tudo o que tinham ouvido e visto, como lhes fora anunciado. Esses pastores entenderam o que viram, entenderam a mensagem, voltaram a Deus louvando. Na criação, temos adoração a Deus, mas não como na redenção. A redenção é algo particular e especial. Não lemos nas Escrituras os anjos adorando a Deus com tamanha alegria pelo fato de Deus ter criado as coisas. Mas lemos nas Escrituras o fato de os anjos estarem louvando a Deus com tamanha alegria porque Deus alcançou os homens
com a redenção, na encarnação do seu Filho. Paz na terra é muito importante aqui para nós, porque essa paz é chegada e ela vem de Deus, e ela ultrapassa qualquer tipo de tranquilidade humana. Paz na terra entre os homens a quem Deus quer bem é uma promessa aos eleitos, é uma declaração angelical à igreja. Deus ama a igreja. A encarnação do Verbo é uma manifestação disso. O homem espera morar no céu, disse o bispo Ryle. O homem que espera morar no céu precisa ter alguma intimidade com a linguagem de lá. E a linguagem do céu é uma linguagem de adoração alegre ao nosso Deus. Essa é a linguagem do céu. Toda adoração deve ser dada a Deus por sua grande obra, meus irmãos. Não sejamos negligentes na adoração. Não sejamos negligentes na alegria do nosso coração em adorar a Deus pela grande dádiva que Ele nos deu. Talvez você diga, mas muitas vezes meu coração, pastor, não está disposto a adorar a Deus alegremente. E aí eu lhe pergunto, por que motivo? Por que motivo você não adora a Deus alegremente? Quais são os motivos justos do seu coração para não adorar a Deus alegremente? Alguns desses motivos se sustentam como legítimos diante de Deus? Porque o maior motivo para que nós louvemos ao Senhor alegremente é a encarnação do Verbo, é a vinda do seu Filho. Ele nos alcançou. Temos tristezas nesse mundo, temos angústias nesse mundo e temos espinhos na nossa carne. Mas nada disso é maior do que o grande presente, a grande dádiva que Deus deu à sua igreja, que é o seu Filho. Deus quer o bem do seu povo, Ele ama a sua igreja. Isso é um consolo grandioso, meus irmãos. Somos amados pelo Senhor. Então, quando a Bíblia diz a graça de Jesus Cristo, o amor de Deus Pai, nos revela o grande propósito da natividade, o grande propósito do advento de Cristo. O amor de Deus só alcançará os eleitos por causa da graça do Filho, por causa da manifestação da obra do Filho, que é a bondade de Deus aos homens. Cristo é a manifestação perfeita da graça de Deus. O Testamento mostrava isso por meio de sombras. É a imagem perfeita do seu Pai. Então exalte ao Senhor, o adore, bendiga o seu nome, se alegre no Deus da sua salvação. Cristo nasceu. Nossos corações sejam cheios da presença e alegria eternal do Senhor. Então, queria perguntar alguma coisa. Eu só queria ouvir. Eu sei que eu vou cantar, mas se eu pudesse só ouvir aquele canto celestial, para mim já seria bom tamanho, mas é certo que nós veremos na glória. Nós não podemos dimensionar aqui. Nós não podemos descrever. E isso também não está revelado completamente a nós. Nós vamos aprender muita coisa, né? Nada do que nós vimos aqui de belo compara ao que terá lá. É triste quando a gente vê essa realidade. É triste, por exemplo, quando a gente vê Natal no dia do Senhor e o povo de Deus não está no dia do Senhor, mas está comemorando o Natal. Como? Esse dia para nós não seja um dia santo no sentido do calendário católico, mas seja um dia de alegria. Não há forma melhor de celebrar a Deus junto com o seu povo, com a igreja, porque é o povo de Deus. É a família que Deus escolheu
A gente não escolhe família, não. Deus escolhe. Deus escolheu a dele. Somos nós, né? Amém.